Então, lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, a palavra ela fala a respeito da filha de Jairo. E no meio dessa passagem, de uma forma bem imperceptível, é colocado também a situação de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Tudo bem, as pessoas ficam mais impressionadas com a história de Jairo, e elas não prestam muita atenção com aquilo que aconteceu na vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquela decorrência, aquele derramamento de sangue. Uma mulher que de repente já estava extremamente fraca, devido não somente ter perdido tudo aquilo que ela tinha, mas também devido à sua doença. Então a passagem começa discorrendo. Marcos ele procura com toda a propriedade falar aos seus ouvintes, dizendo assim: olha, e lembrando que o livro de Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro a ser escrito foi Marcos, que falou: não, deixa eu escrever aquilo que Jesus fez. Escreveu, e está aqui, mesmo sendo o segundo livro do Evangelho. Então, Jesus outra vez vinha passando num barco para o outro lado, e nisso ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhes imponha as mãos para que ela sare e para que ela viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão indo atrás de Jesus. E certa mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia no seu coração: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude havia saído de si, voltou-se para aquela multidão e para os seus discípulos e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-se os seus discípulos: vede que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver quem tinha feito isso, então a mulher, que sabia que Jesus estava olhando e procurando quem havia feito aquilo, tremendo e com muito medo, aproximou-se de Jesus, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, tudo aquilo que estava acontecendo com ela, e porque ela havia tocado em Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal que está em ti. Vamos compreender isso? Olha só como o Evangelho é algo tremendo. E veja o amor de Cristo Jesus, perceba o amor de Cristo Jesus, e você vai entender que Jesus, ele se importa com você sim, por mais insignificante que você seja, que você se ache, Jesus, ele se importa com você. Porque o que aconteceu naquele dia? Jesus, acompanhado sempre de uma grande multidão, de repente quem é que surge? Um dos principais da sinagoga, sabe? Aquele homem chamado Jairo, que era responsável em cuidar da sinagoga, ele era responsável em separar a palavra que os mestres iam pregar, ele era responsável também pelas orações, ele era um dos cabeças da sinagoga. Então era um homem de muito prestígio, todo mundo na cidade conhecia ele, principalmente os religiosos.
E ao ver aquele homem se aproximando de Jesus e se prostrando diante de Jesus, a multidão já ficou cálida, a multidão já ficou sem entender nada, e dizer: poxa, Jairo, um homem tão conhecido, um religioso tão eloquente, vindo até Jesus. A multidão já ficou impactada com aquilo, e ele se prostra diante de Jesus e começa a dizer para Jesus o que estava acontecendo com a sua filha. A filha estava moribunda, ou seja, estava doente, a filha estava quase morrendo, e ele precisava que Jesus fosse lá na casa dele. Ele deixou de lado todos os seus complexos, a sua vergonha, sabe, a sua inferioridade. Ele não olhou para aqueles que iam criticá-lo, porque você sabe que Nicodemos, que era também um dos principais dos sacerdotes, era um dos principais da sinagoga, que ele fez? Ele foi ter com Jesus de noite. Ele acreditava em Jesus, ele sabia que Jesus era o Cristo, ele sabia que Jesus havia vindo da parte de Deus, mas ele teve vergonha de assumir, de ir ter com Jesus durante o dia. E existem pessoas que são assim, tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que frequenta a igreja videira verdadeira, tem vergonha de carregar uma Bíblia, tem vergonha, assim como Nicodemos. Mas Jairo, ele estava numa situação tão lastimável, que ele não teve vergonha de nada. Sabe quando um filho seu está doente, um marido, um pai, uma mãe passa mal durante a madrugada, e você sai de casa do jeito que você está? Eu já estive em pronto-socorro, em hospital, e eu já vi mães, mulheres chegarem de baby-doll, de camisola, aquela camisola fininha, mostrando toda a calcinha, e ela chega com o filho, ela não está nem aí. O que ela quer é salvar a vida do filho, do familiar. E essa foi a situação de Jairo. Ele não estava nem aí, meteu o louco, falou: quer saber? Eu não quero saber o que os fariseus vão pensar, o que os saduceus, não quero saber o que a cúpula romana vai pensar. Eu quero é ver a minha filha curada, eu quero é ver a minha filha liberta. E ele chega e se prostra diante de Jesus e começa a rogar: Senhor, a minha filha está moribunda, vamos até a minha casa, porque eu acredito que se o Senhor colocar a mão na minha filha, ela vai sarar. A multidão ficou impactada em ver um camarada de tão alta patente, tão conhecido, se prostrando diante de Jesus, que era considerado um herege, era considerado um falso profeta, perturbador da paz. Mas Jesus, como sendo um homem extremamente generoso e não fazendo acepção de pessoas, Jesus de pronto diz assim: não, eu vou lá visitar a sua filha. E Jesus sai com aquele homem, sai com Jairo. Naquele trajeto, a multidão começa a acompanhar Jesus, porque a multidão sabe como que é, né? A multidão é curiosa, a multidão quer ver onde vai dar, o que vai acontecer, se ele vai curar ou não vai curar, não é verdade? Então a multidão foi atrás. Mas no meio da multidão havia uma mulher totalmente desconhecida. A Bíblia não cita o nome dela, porque com o passar do tempo as pessoas começaram a chamá-la de mulher hemorrágica. Sabe aquela pessoa que já tem tantos problemas e faz tempo que ela está carregando aqueles problemas, que as pessoas não identificam ela mas nem pelo nome, já diz assim: olha lá, está ali, ó, está ali o bêbado, está ali a mulher que foi abandonada pelo marido, está ali, ó, o cara que foi traído, aquele cara ali, a mulher dele traiu ele. Está vendo aquela outra ali, ó? Aquela outra ali foi abandonada, o marido largou ela. Então, já fazia tanto tempo que aquela mulher, ela vinha sofrendo com aquele fluxo de sangue, que as pessoas nem chamavam mais ela pelo nome. A Bíblia nem cita o nome dela. Você pode procurar em todas as Bíblias, todos os manuais. Entra no Google, pergunta, nem o Google vai ter resposta para você, porque
Aquela mulher havia perdido a personalidade dela, e não somente a personalidade, mas ela havia perdido tudo que ela tinha, porque no auge do desespero, querendo ser curada, ela começou a gastar o seu dinheiro com médicos, com gurus, com feiticeiros, com bruxos, com magia, com tudo aquilo que apresentava, sabe, uma solução para o problema dela. Ela ia e aplicava o seu dinheiro. Não muito diferente dos dias de hoje, quando você tem um familiar doente, dizem assim: olha, lá em tal lugar tem um médico bom, você leva o seu parente lá. Olha, lá em tal cidade, se eu fosse você, eu tirava o seu filho daqui, tirava o seu pai, a sua mãe daqui, e transferia ele lá para Belém, lá para São Paulo, porque lá sim, lá tem médicos top. E eu quero dizer para você que não importa aonde você estiver, se não é da vontade de Deus que você venha morrer, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar sendo tratado na sua casa, você não vai morrer. Se não for a sua hora, você não vai morrer. Mas aquela mulher, sem esse entendimento, ela começou a gastar tudo que ela tinha, e a consequência dos seus gastos foi ela cair na miséria. E quanto ela mais gastava, a Bíblia diz que pior ficava a situação dela. Você já imaginou? Então, além de ser uma mulher doente, e não era qualquer doença que ela tinha um fluxo de sangue, e naquela época uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era também como leprosa, separada da sociedade. A mulher, quando estava nas suas regras, nos seus dias, ela não podia dormir nem dentro de casa com o seu marido, ela não podia dormir na cama, onde ela tocava era considerado imundo, porque ela estava sangrando. E você que é mulher sabe, naqueles dias, se você não se cuidar, é um mau cheiro impressionante. Naquela época não havia absorvente, não havia esse sabonete líquido, não tinha isso. Então aquela mulher era considerada impura, vivia afastada de tudo e de todos, pobre, sem dinheiro. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa impactante, né? A palavra te ajuda, ajuda. A palavra é boa, mas ela é melhor ainda quando você escuta ela e coloca ela em prática na sua vida. Porque aquela mulher já era para ter desanimado há muito tempo, devido aos gastos que ela teve, devido às decepções que ela viveu na vida dela. Mas quando ela escuta falar de Jesus, é como se fosse ligado o start novamente na vida dela. Ela recobrasse o ânimo, e ela dissesse assim: não, eu vou até Jesus, mas eu não posso ir até Jesus de qualquer jeito, eu não posso tocar em Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira, porque afinal de contas, eu sou uma mulher impura. Então eu vou até Jesus, não posso conversar com Ele, porque eu não tenho direito de falar com Ele, devido à minha impureza. Porque era isso que passava na cabeça dela. E é isso que passa na cabeça de tantas pessoas que pecam, que se afastam da igreja, que dizem assim: não, eu não posso mais ir na igreja porque eu sou impuro, eu não posso mais orar porque eu sou impuro, Deus não vai mais me ouvir porque eu sou uma pessoa impura, eu pequei, eu errei, eu pisei na bola, e não vem mais na igreja. Mas você está redondamente enganado, porque Jesus, Ele sempre vai estar com os braços abertos para você. Mas foi isso que Satanás colocou na cabeça daquela mulher. Os religiosos colocaram na cabeça daquela mulher que ela não podia se aproximar de Jesus, ela não podia tocar em Jesus, ela não podia tocar em nada, porque aonde ela tocava se tornava impuro, se tornava imundo. Então aquela mulher, na sua casa, ela já elaborou um plano, uma maneira de tentar se aproximar de Jesus. O que ela sabia era que se ela se aproximasse de Jesus ao ponto de conseguir tocar na orla do vestido dele, ela seria curada. Ela não procurou um ponto chave, não, eu vou tocar nele, na cabeça, no braço, não, eu vou tocar na orla do vestido dele. Ou seja, ela procurou o lugar mais inferior do vestido de Jesus, aquela parte que sai se arrastando assim na terra, na lama, no barro, nas fezes, nas urinas. Não, é aquela parte que ela escolheu, porque ela não se sentia digna em tocar em alguma parte limpa que havia em Jesus. Então, enquanto a multidão estava ali estarrecida,
Em primeiro lugar, estupefata porque Jairo tinha ido até Jesus, que era algo incomum. Torna a repetir, Nicodemos foi até Jesus, mas foi na calada da noite. Ele foi escondido. Jairo já teve a ousadia, a coragem de ir até Jesus durante o dia, se prostrar aos pés de Jesus. Sabe quanto Jairo e a sua religião não ia perder com isso? Então mesmo Jairo, sabendo que ele ia perder com isso, fazendo propaganda para uma outra empresa, uma outra religião, um outro mestre, ele não estava nem aí. Ele foi, se prostra. E quando ele se prostra, Jesus olha e fala assim: não, eu vou lá na sua casa. E Jesus sai acompanhando Jairo. Bora lá, Jairo, mostra-me o caminho. Mas nessa trajetória, alguma coisa acontece que muda totalmente a geografia de Jesus. Porque nesse meio tempo aparece quem? Uma mulher desconhecida, uma mulher que não tinha nome, mas era uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, e ela vai e toca na orla do vestido de Jesus, e Jesus para e olha e diz assim: opa, peraí, quem foi que me tocou? Os discípulos, sem entender nada, disseram assim: Senhor, a multidão está te apertando, tem tanta gente aqui, o Senhor está preocupado com quem está te tocando. Vamos lá para a casa de Jairo. Tem mais importância cuidar daquelas pessoas que têm valor, daquelas pessoas que são conhecidas, do que aquelas pessoas que são insignificantes. Você entende? Hoje a religião está assim. Se você é uma pessoa, sabe, que tem alguma coisa, tem um carro, tem uma casa, tem um dízimo abençoado, se você é representante de alguma coisa, pode ter certeza que o pastor, o bispo, o obreiro, quem quer que seja, vai te dar mais atenção. Mas se você é aquela pessoa insignificante, dificilmente alguém vai querer dar atenção a você. Então os discípulos não queriam nem saber quem foi que tocou em Jesus, se estava doente, se não estava doente. Veja que isso já vem lá de trás, ó. Há mais de 2000 anos já existem pessoas assim, que se importam somente com aqueles que têm algo para oferecer. Não é de hoje. Não é de hoje que os menos favorecidos são colocados de lado. E eles olham para Jesus e dizem: não, quem te tocou não importa. O que importa é que a gente tem que ir lá na casa de um dos principais da sinagoga, que é Jairo. A gente tem que ir lá porque a filha dele está morrendo. Deixa quem te tocou para lá, não te importe com quem te tocou. Vamos lá na casa de Jairo, porque o mais importante é ir lá. O mais importante é salvar a vida da filha dele. Mas Jesus não pensa assim. Jesus não pensa assim. Se for necessário Jesus parar aquilo que ele está fazendo, ele para, como ele parou. Ele parou todo o seu trajeto. Jesus ficou petrificado ali, ó. Nada mais conseguiu tirar Jesus do lugar, nem os seus discípulos, porque alguém tocou nele. E alguém tocou nele diferente. E quando a gente toca em Jesus diferente, ele para para nos dar atenção. E naquele momento Jesus parou, porque aquela mulher saiu da casa dela tão determinada. Ela estava cansada daquele fluxo de sangue, ela estava cansada de desperdiçar todo o seu dinheiro com a medicina, com gurus, com aqueles que não podiam resolver o seu problema, que ela determinou: eu vou chegar lá, eu vou tocar em Jesus. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que sair de casa determinado: não, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou tocar em Jesus, eu quero tocar nele, eu preciso tocar nele, eu preciso tocar no emocional dele, porque eu preciso que ele venha mudar a minha vida. Você não pode sair da sua casa de qualquer jeito, como se estivesse vindo ver uma palestra, como se você estivesse vindo ver um show, como se você estivesse vindo participar de mais uma reunião. Não. Existem momentos na sua vida que você tem que sair da sua casa determinado. É vida ou morte. Oh Deus cura, oh Deus liberta, ou então a morte chega e acaba com tudo. E foi assim que aquela mulher saiu de casa. Ela já teve que enfrentar uma multidão, porque as pessoas, sabendo que ela era impura, as pessoas que detectassem ela ali no meio,
e expulsar ela daquele lugar. Mas as pessoas estavam tão entretidas olhando para Jairo, porque Jairo era o centro da atenção, tanto dos apóstolos, dos discípulos, da multidão, que aquela mulher não significava nada. Então foi o momento que ela chegou devagarzinho, ela foi se aproximando, porque quando você não significa nada, ninguém nem te vê, nem te observa. Quando você está com problemas, principalmente semelhante ao problema daquela mulher, porque aquela mulher tinha uma hemorragia, e a hemorragia dela era interna, ela sangrava lá dentro. Você consegue entender? Às vezes a nossa doença ninguém consegue ver, as pessoas não conseguem observar, mas nós estamos sangrando lá dentro, no coração, na alma. Nossa alma está dilacerada, nosso coração está derretendo. É tanta dor, é tanta tristeza, é tanta decepção devido à traição, os maus tratos, a humilhação que a gente passa em casa, passa com o marido, passa com os filhos, humilhação no trabalho, lembranças do passado, fomos abusados, violentados. Ninguém consegue te perceber, como aquela mulher, ninguém percebia ela, porque o sangramento dela era interno, a dor dela era lá dentro. Então naquele dia, eles estão entretidos com Jairo, não observaram aquela mulher. E no dia que ninguém estiver observando você, no dia que ninguém estiver se importando com você, saiba que esse dia é o melhor dia para você se aproximar de Jesus. É o melhor dia para você se aproximar dele, tocar nele. O dia que você estiver se sentindo desprezada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos. O dia que você sentir que ninguém está olhando para você, ninguém está reparando naquilo que você está sentindo, essa é a oportunidade de você se aproximar de Deus. E aquela mulher aproveitou essa oportunidade que todos estavam entretidos com Jairo, e ela vai e se aproxima de Jesus. Mas é como eu disse, ela não se sente digna. Ela diz: olha, se eu tocar pelo menos na orla do vestido de Jesus, naquela parte que é mais suja, mais impura, para não contaminar nele, eu creio que eu serei curada, eu creio que eu serei liberta. E ela toca, Jesus sente, Jesus para. Os apóstolos reprovam Jesus ter parado, porque é como eu disse, afinal de contas tem que dar atenção para quem tem dinheiro, para quem tem status. Aí se você tem dinheiro, se você tem status, eles te levam um cafezinho, eles te levam água, eles te tratam, eles te bajulam. Não, irmão, meu irmão, minha irmã, vem cá, o que você precisar. Então os apóstolos estavam nessa pegada, mas Jesus não se deixou corromper, Jesus não se deixou levar. Ele diz: alguém me tocou. Não, alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude, porque me tocaram diferente. E os discípulos: não, alguém me tocou. E Jesus saiu procurando quem tinha tocado nele. E aquela mulher percebeu, ela sentiu que Jesus estava falando dela. Aí a palavra diz que ela toda temendo e trêmula se prostrou diante de Jesus. Eu não sei o que ela imaginou que Jesus pudesse falar para ela, como ela sabia que Jesus era conhecedor de todas as coisas. Mas o interessante é que nem Jesus sabia que aquela mulher estava com fluxo de sangue ali, nem Jesus sabia. Tanto que ele ficou procurando: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. E ela vai, se prostra e diz assim: Senhor, fui eu que te toquei. Tremendo. Sabe uma pessoa com medo, esperando uma represária?
De repente esperando Jesus dizer para ela: olha, você é impura, você é imunda, você não podia me tocar. Por que você me tocou? Você não sabe que eu sou santo, você não sabe que eu sou puro. Por que você me tocou? Você sabe que você é uma mulher impura, você sabe que você é uma mulher rejeitada pela sociedade. Eu sou um homem santo e você vem e me toca. Mas Jesus olha para aquela mulher e ele diz algo que ele até então não tinha dito para ninguém. Ele disse: filha, vá em paz. Sabe, o que me deixa impactado é que a filha de Jairo tinha o pai dela para interceder por ela, para rogar por ela, para ir lá buscar Jesus em favor dela, mas aquela mulher não tinha ninguém. Mas ali Jesus mostrando que ninguém está sozinho, ninguém está totalmente abandonado. Ele chama ela de filha. Filha. A filha de Jairo tem um pai, mas hoje você veio me buscar, então hoje você encontrou um pai também. Filha, minha filha, vai em paz. Eu tenho certeza que você também, que chegou nessa noite aqui com o coração dilacerado, você chegou, sabe, sangrando por dentro, todo ferido, todo magoado, todo machucado, desesperado. Jesus também está dizendo para você: filha, filho, vai em paz, fique em paz, porque eu estou contigo. Mesmo você se sentindo o pior de todos os homens, a pior de todas as mulheres, devido aos seus erros, às suas falhas, você não se sentindo digno de estar aqui nessa noite, mas Jesus manda te dizer que você é filha, você é filho, e Ele te ama. E se for necessário Ele parar tudo novamente, Ele vai parar por causa de você, porque não existe ninguém que seja mais importante que você. Você consegue entender o amor de Deus? Você consegue entender a mensagem do Evangelho da cruz? A mensagem do Evangelho é essa: é nos mostrar que não existe ninguém que seja mais importante que você. Não tem essa. A pessoa pode ser grande, pode ser rica, pode ser poderosa, mas se você é aquela pessoa que se prostra diante dele, determina: não, hoje eu vou sair de casa para buscar Deus, hoje eu vou sair de casa para ter um encontro com Deus, então você vai ter esse encontro com Ele. Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua história.